Vamos agora falar sobre o dia que é celebrado, né, as conquistas da medicina que conseguem prevenir os acidentes vascular cerebral. Isso de forma prevenida, né, de forma orientativa, de forma educativa, é comentado sobre neste dia 29. Um médico especialista atendeu a nossa equipe, você vai saber um pouquinho sobre o acidente vascular cerebral, que ontem foi um dia em alusão a este diagnóstico, essa patologia, né, este problema. Vamos comigo agora entender. No dia 29 de outubro é celebrado o Dia Mundial do AVC, que é o acidente vascular cerebral, a segunda principal causa de mortes no Brasil e uma das mais recorrentes razões de sequelas e incapacidade no mundo. A data foi criada para conscientizar a população sobre os fatores de risco, sinais de reconhecimento e formas de prevenção. O AVC pode ocorrer em várias áreas do encéfalo, ou da cabeça propriamente dito. Tá? O acidente vascular cerebral, ele concerne apenas o cérebro. E o que é o cérebro? O cérebro nada mais é do que compõe esta região que nós estamos vendo. E ela exime de pegar o cerebelo e o chamado tronco. Quando tudo isso é comprometido, a gente chama de acidente vascular encefálico. Tá? Quando compromete só a nível medular, é um acidente vascular medular, um acidente vascular específico da medula. E quando compromete a parte dos olhos, o retiniano, é um acidente vascular retiniano. Então, para colocar nome aos bois, ficou mais fácil nominá-las, então, de acidente vascular cerebral a toda e qualquer espécie ou de envolvimento que pode ocorrer nesses setores do cérebro, ok? O AVC, ele é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, a visita em pronto-socorros de grande expressão, ele é responsável, é a primeira causa de atendimento primário, tá, nos serviços de urgência e emergência. E existem dois grandes grupos dos acidentes vasculares cerebrais, os chamados acidentes vasculares isquêmicos e os acidentes vasculares hemorrágicos. 88% dos acidentes vasculares são isquêmicos. O que é isso? É quando ocorre a falta da irrigação sanguínea no tecido cerebral, seja por uma obstrução, por uma placa de gordura, por uma formação de um coágulo, de um trombo, tá? Ou alguma alteração da formação arterial que vai impedir o fluxo do sangue. Então, aquela região do cérebro deixa de receber o suprimento sanguíneo e a célula, assim, ela acaba morrendo. É o que a gente chama isso de infarto. Tá? Já no acidente vascular cerebral hemorrágico, tá? Quando ocorre o que? Ruptura do vaso sanguíneo. Ocorre, então, um extravasamento do sangue dentro do parênquima do tecido cerebral e além de ter o efeito de não levar o suprimento de oxigênio para a célula cerebral, tem também o efeito do competitivo, é o sangue ocupando o espaço do cérebro, ok? Então, ele tem uma conotação um pouco mais grave do que o fator isquêmico. O que determina a gravidade? Principalmente o local que está sendo comprometido e a extensão que isso vai decorrer na lesão cerebral. Tanto no AVC isquêmico quanto no AVC hemorrágico, eles têm o quê? Falta de sangue, falta de oxigenação. Não tendo oxigenação, a célula morre. Quais são os principais gatilhos ou fatores que podem predispor uma pessoa a ter AVC? Idade, então o idoso tem maior predisposição, doenças arteriais, como por exemplo a hipertensão arterial sistêmica é a principal, doenças cardiovasculares, então arritmias cardíacas, a própria hipertensão, diabetes, alterações tiroidianas, alterações da concentração de gordura no sangue, que são as dislipidemias, o sedentarismo, ou seja, a falta de atividade física, o excesso e a alimentação irregular, né, com excesso de gorduras, injeção de gorduras e açúcares, tudo isso predispõe ao paciente a ficar vulnerável a ter doenças arteriais, entre estas as doenças cerebrais e entre estas o AVC.
Existe, inclusive, dentro do consenso para advertir a população de uma forma geral, isso já é preconizado, inclusive tem cartazes e pôsteres, principalmente nos grandes centros, orientando a população a como identificar um AVC, seja em pessoas próximas ou mesmo a pessoa, enquanto ela está com seu nível de consciência preservado, procurar ajuda. Tá? Então, muitas vezes é chamado código AVC. Tá? Existem várias regrinhas, mas entre elas você vai induzir o paciente ou a pessoa a falar o seu nome, ou a cantarolar uma música, né? Outro fator é esticar os braços, porque se ela tem queda de um dos braços por falta de força, ou queda da mão, ou queda de uma extremidade, observar se existe na face um desvio da rima labial, tá? Então, essas características de desviar a rima, alterar a conotação da fala, né, de falar erroneamente, falar enrolado, ou falar com palavras inteligíveis, né, e apresentando algum déficit de força motor, seja no membro superior ou no membro inferior, pode estar presente um quadro de um AVC. E isso deve ser afastado, levado a uma unidade de emergência, onde vai ser avaliado e, de fato, confirmado ou descartado a possibilidade do AVC. Mas, grosso modo falando, os AVCs, eles têm uma característica súbita, tá? Seja de dores de cabeça, seja de tontura, seja de perda de força em extremidades, tá? Seja braços ou pernas, e alteração do nível de consciência. Em 2022, de acordo com os dados do Portal de Transparência do Registro Civil, mantido pela Associação Nacional de Registradores de Pessoas Naturais, o acidente vascular cerebral matou 87.518 pessoas. O número equivale à média de 12 óbitos por hora, ou 307 por dia, e faz do AVC a principal causa de mortes no país. Muito bem, obrigado, Joyce, pelas informações, ao doutor também, explicando exatamente o que seria o acidente vascular cerebral.